Ei, aprendiz, bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula sobre metodologias de anotações e produção de resumos. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o RPPC, que é o resumo por palavra-chave. Tá? Esse aqui é uma variação de resumo baseado no que a gente já viu. Então eu vou deixar esse resumo dentro, de uma sequência em que a gente vai ver o que a gente já viu para entender a aplicação dele. Ele é uma variante de uma coisa que você já aprendeu. Então olha só, o que a gente já viu? Nós já vimos uma aula sobre o resumo de síntese, né? Então a gente já falou um pouquinho sobre o resumo, que a gente chamou lá de resumo de síntese em duas colunas. E aí vale sempre reforçar aqui o significado de síntese. Síntese é diminuir, é sintetizar, é simplificar, mas sem perder a essência, né? Então, se você tivesse que fazer a síntese da sua vida em um minuto, o que você iria contar da sua vida em um minuto? Então, sempre pensa nisso para entender o que é uma síntese. Só que a gente falou também, né, na hora de falar do resumo S2C, a síntese em duas colunas, a gente falou ali da síntese, né, do resumo. Na verdade, a gente só comparou, né, o síntese em uma coluna e vimos ali a diferença dos dois e vimos que esse resumo em uma coluna ele já não é tão bom assim, né? Então vamos ficar com o resumo de duas colunas. Agora é o seguinte, fazer o resumo em síntese, né, que envolve geralmente uma estrutura de tópicos, exige o quê? Exige que a gente tenha então aquela estrutura de conteúdo dos tópicos para depois sintetizar isso e daí gerar um resumo. Só que às vezes, dependendo da natureza do conteúdo, da tua necessidade daquele conteúdo, depende de uma série de fatores, às vezes você não quer fazer um resumo de síntese, às vezes você quer fazer uma coisa mais prática, mais simples, mais básica ainda. O que vem na sequência então? O tema da nossa aula de hoje, tá? Então, a gente falou dessa comparação para agora falar dessa comparação. O que é fazer o RPPC, que é o resumo por palavra-chave? É fazer uma síntese ainda mais sintética. Em que sentido? Olha para cá. Só de olhar para a imagem, você já vai entender o que é um RPPC, tá? É bem intuitivo. Então, repara, eu tenho aqui o mesmo texto, né? É o mesmo conteúdo, só que a forma como eu apresentei o resumo é diferente. Nesse caso, repara só, eu tenho lá o tema, está identificado, né? Aí, claro, eu posso colocar aqui que representa a aula não sei o que, o capítulo não sei o que, da disciplina não sei o que lá, faço lá a identificação. E o RPPC é o quê? Por palavra-chave. Então, eu vou pegar as palavras-chave do meu conteúdo e vou destacar. E aí faço o que com essa palavra-chave? Eu faço uma breve explanação daquilo que é essencial eu lembrar sobre aquele assunto, certo? Então, no RPPC, o que a gente faz? A gente parte direto para aquilo que é o mais fundamental de tudo e de uma forma assim sequencial, de uma forma lógica. Por exemplo, eu posso fazer esse RPPC para acompanhar uma aula, né? O professor está lá dando aula, então ele falou primeiro sobre evolução, aí explicou mais ou menos isso. Aí depois ele falou sobre adaptação, explicou mais ou menos aquilo. Aí falou de lamarquismo, aí depois falou de lei do uso e desuso, e por aí vai. No fim das contas, o que eu estou fazendo aqui? Uma estrutura de tópicos, só que agora é explicada. Qual que é a diferença disso para um resumo de síntese? No resumo de síntese, existe todo um trabalho, toda uma arte, digamos assim, de você escrever um texto e criar ali, né, uma linha de pensamento, uma sequência de pensamento. Né? A grande coisa do resumo, no caso S2C, é que você faz uma síntese, mas você também faz dentro dessa síntese uma linha de pensamento, onde você escreve, descreve, explica, conecta, costura pedaços do texto, parágrafo por parágrafo. Já no RPPC, né, que é só palavra-chave, você não tem muita essa preocupação, digamos, estética literária. Você basicamente vai lá e coloca um resumo bruto daquilo que interessa para você saber, ou daquilo que foi falado na palestra, daquilo que foi falado na aula, daquilo que você viu sendo destacado no conteúdo. Então, essencialmente, o que tem de especial do PPC? Que ele é um resumo bem mais simples, mais sintético, e que você pode fazer para simplesmente guardar as palavras-chave que você tem de cada conteúdo, certo? E aí você faz o quê? Você guarda as palavras e o mínimo que você tem que saber sobre ela só para servir como uma espécie de gatilho mental.
Você pode fazer isso para uma aula, por exemplo. Então, você que não tem habilidade ou velocidade para sair escrevendo durante uma aula e fazer a composição de um resumo, ou para você que se atrapalha para fazer mapa mental durante uma aula, talvez o RPPC seja a sua técnica de anotações para aula, certo? Por quê? Porque ela é bem rápida, bem simples, não tem que pensar. Tá? Você pode talvez numerar alguma coisa. Se de repente você quiser, você pode fazer uma estrutura de tópicos também. Né? Por exemplo, aqui eu estou no item ponto 3, né? Eu estou no item 3, falando sobre lamarquismo. Depois a próxima palavra é lei do uso e desuso. Na verdade, isso aqui é o quê? É uma continuação de lamarquismo. Então, eu posso de repente botar um 3.1. Herança dos caracteres adquiridos. Isso é continuação. Posso botar 3.2, se eu quiser, para talvez já criar uma semi-estrutura de tópicos também. Tá? Então, o PPC, qual que é a grande coisa dele? Ele vai ser rápido, simples, não tem muito compromisso. Isso aqui você faz de qualquer jeito, em qualquer folha, com qualquer material. Te ajuda a acompanhar uma aula, caso você não tenha ainda essa habilidade. Mas também serve para você fazer um trabalho depois, que é o seguinte. Se você fez o teu resumo bonitinho e você quer, de repente, fazer uma listagem maior, por exemplo, evolução é um negócio aí que levou 4, 5 resumos, você passou o mês inteiro tendo aula de evolução. Agora eu quero criar um material único que tenha tudo que eu preciso saber de evolução no sentido mais prático e simples. Então eu posso fazer um RPPC com todos os assuntos de evolução. Então, qual é a grande coisa também desse RPPC? Ele serve para fazer o quê? Para fazer anotação de conteúdos que são maiores, né? De conteúdos grandes. Então, digamos que você teve lá um mês de aula de ecologia. Você pode fazer o quê? Um RPPC de toda a ecologia de uma vez, certo? E aí, qual que é o ponto-chave também legal aqui? É você lembrar que aqui você pode usar também o recurso digital, certo? Vale muito a pena se você vai fazer depois o teu RPPC, vale a pena você também fazer ele usando o Word, por exemplo, ou fazendo estrutura de slides no PowerPoint, porque aí você consegue fazer o quê? Você consegue fazer adições, você consegue fazer links, você consegue fazer ajustes no texto. Por exemplo, digamos que eu tive uma aula e aprendi lá um conteúdo sobre alguma coisa sobre, sei lá, sobre algum detalhe a mais sobre Lamarckismo, sobre a história de Lamarck, sobre a vida de Lamarck, alguma coisa que eu quero guardar. Ouvi falar alguma coisa ali sobre, sei lá, Pangênis, que é um assunto que pode ser que você ouça falar quando se fala de Lamarck, certo? E aí, de repente, você ouviu falar disso, mas você já está bem aqui, ó. Você já estava bem nesse ponto do teu resumo, no final. Aí se você escreve Pangênis aqui, isso fica meio perdido. Assim, você tá lá, né? Mas fica meio perdido. Talvez ficasse melhor se você colocasse ele pertinho lá de lamarquismo. O que você pode fazer? Se fosse no Word, se fosse no PowerPoint, se fosse no editor de texto, bastava você apertar Enter e escrever e atualizar. Então, a versão digital, né, que você pode fazer aqui é interessante porque tem esse lado. Fora que você pode fazer link, você pode inserir imagens, você pode inserir algum recurso a mais, por se tratar de um recurso digital. Né? E a grande coisa também de você fazer todo esse trabalho é usar isso depois para fazer revisão, para fazer, né, releitura, revisitar conteúdo, perto de uma prova para você se preparar para a prova, né, para você pegar de repente um conteúdo ou outro e só ir passando o olho e perceber, opa, isso aqui eu não estou lembrado. Então, evolução ativa, você passou o olho e você não lembra o que é. Aí você vem ali e faz a leitura para lembrar de novo rapidinho aquele negócio, tá? Então, pode ser um recurso para isso. Pode ser um recurso para você botar muita informação, né, dentro de uma estrutura linear, mas que você tenha também nesse monte de informação um recurso para ir lá e de vez em quando olhar. Né? Eu, por exemplo, eu faço um pouco disso aqui quando eu quero guardar falas de autores da área da educação sobre tal assunto. Então, eu costumo, depois que eu vou pegando alguns vários pontos de vista, né, o que eu faço? Eu coloco lá, boto um embaixo do outro e vou organizando e vou mantendo aqueles que são mais próximos entre si, conectados de alguma forma, certo? Então, é um recurso bem legal para você fazer, que você pode fazer à mão e que você pode fazer no digital. Tá? A nossa atividade, por exemplo, vai ser no contexto digital, tá? Mas você também pode fazer no papel. O que eu quero só chamar a atenção é que esse PPC, o resumo por palavra-chave,
ele é derivado lá do teu resumo de síntese. Você pode fazer um ou outro, ou os dois, começando pela síntese e depois fazendo um PPC, dependendo do teu objetivo. Se você quiser usar aqui como um depósito, né, de ideias, de conceitos e coisas para guardar, ou você pode fazer o contrário. Você começa pelo PPC para uma aula e transforma teu PPC depois num resumo de síntese, ou numa tabela, ou num mapa mental, ou em qualquer outra coisa, tá? Então, aqui é só para você lembrar que existe esse formato, ele é muito simples, muito básico, muito fácil de fazer. Não é tão eficiente para processos de aprendizagem, mas é um bom recurso para você usar para fazer revisões e fazer consultas periódicas, tá bom? Então vamos lá para a nossa atividade para a gente ver como é que isso aqui funciona na prática. Te vejo lá.